nada, né? Eu acho que é fundamental que a gente baixe os custos do programa de sócio-torcedor, né? É muito caro o programa de sócio-torcedor. É a primeira dificuldade, né? A primeira dificuldade é a gente fazer uma austera revisão de custos, né? Para isso, a gente propõe, no prazo possível, não para 2015, que não há tempo para isso, a gente avaliar, trazer para a nossa gestão o programa de sócio-torcedor, né? Acho que isso é importante para a gente rentabilizar ao máximo esse ativo, né? Segundo, respeitar contratos, né? Não tenho nada contra mandar jogos fora de casa, mas o que não pode é o sujeito contratar um determinado número de jogos durante o ano e, no meio do caminho, ver delapidado o seu direito básico de consumidor, afrontando, inclusive, uma lei superior às leis que regem a relação entre o Botafogo e seu sócio proprietário, né? A gente dando o direito ao sócio proprietário assistir aos jogos, de certa maneira, a gente já faz o que está ao nosso alcance. Essa é a minha teoria, né? Não se esconder atrás do estatuto para não começar a promover os avanços, né? Então, quando você dá direito ao sócio proprietário de assistir aos jogos, hoje um título de sócio proprietário do Botafogo pode ser pago mensalmente por R$100 ao mês, mais R$70 de taxa de manutenção. Isso já é um estímulo para que as pessoas se tornem sócios proprietários, tenham direito ao jogo e um ano depois possa votar. Agora, a discussão do sócio-torcedor com direito ao voto vai ser levada ao Conselho, junto, na verdade, com uma grande revisão estatutária promovida por notáveis na área de direito. Obrigado. Próximo a responder, Tiago, da Chapa Azul. Bom, em primeiro lugar, o programa de sócio-torcedor atual ele é muito ruim. Ele irrita o sócio-torcedor, ele não respeita a nossa imensa torcida, a nossa valorosa torcida, e nós, da Chapa Azul, vamos fazer um programa bem diferente. Nós temos uma das melhores agências de publicidade, que é a Binder, estudando o programa sócio-torcedor para, quando nós assumirmos, podermos colocar em prática, juntamente com o Ronaldo e com o Fred, que fazem parte dos estudiosos. E nós tivemos acesso a uma pesquisa onde se aponta que o sócio-torcedor ele tem 3 principais razões de descontentamento. Em primeiro lugar, ele quer desconto nos produtos oficiais do Botafogo. Depois, ele quer votar. E, por terceiro, ele quer vantagens, ser bem tratado, entrar rápido, facilidade para pagar, não ficar numa fila mais demorada do que o cara que chegou para ver o jogo em cima da hora. Então, nós estamos atentos a esses detalhes. Eu vou precisar do sócio-torcedor. É uma fonte de receita para aumentar o valor da folha do futebol. E hoje o Botafogo tem 8.000 sócios-torcedores adimplentes. É um número muito pequeno comparado à grandeza da nossa torcida. Nós vamos aumentar, numa primeira hora nós vamos tentar quadruplicar esse número e chegar ao final do mandato com 36.000 sócios-torcedores, que representa uma excelente ocupação do Engenhão, e 20% a gente vai botar para vender na hora. Esses são os planos da Chapa Azul, nós já estamos trabalhando para isso. É claro, o sócio-torcedor para votar, nós temos que levar ao Conselho Deliberativo do Botafogo uma reforma do Estatuto, e nós faremos isso. O sócio-torcedor que pagar por 2 anos seguidos, hoje o programa de sócio-torcedor, ele, quando o time ganha, sobe, quando o time perde, ele sai do plano. E isso vai ser muito importante para o futuro do Botafogo. Obrigado. Por último, Vinícius Assunção, da Chapa Alvinegra. Olha, gente, eu já me sinto um vitorioso nesse processo político. Só de fazer aqui e perceber que nós não estamos mais sozinhos nesse processo de ampliação da democracia do Botafogo, eu já me sinto vitorioso. Porque nós passamos 20 anos na minha vida dentro do Conselho Deliberativo, defendendo eu, André Barros, Portela e meia dúzia de gato pingado defendendo isso, as pessoas riam da gente. Fico feliz que o Carlos Eduardo esteja agora defendendo isso, aderiu à nossa proposta. Ao Tiago da Chapa Azul, ele estava lá até há pouco tempo. Eu não vi nenhuma atitude por parte do Tiago de apresentar uma proposta de democracia dentro do clube. Nenhuma. E por que ele vai fazer agora? Ele teve 6 anos para fazer. E por que ele está dizendo que vai fazer agora? Eu vou levar para o Conselho Deliberativo. O Marcelo da Chapa Azul fala a mesma coisa. Eu vou levar para o Conselho Deliberativo. Eu acabei de dizer aqui
O presidente eleito, ele vai ter maioria absoluta no Conselho, não precisa dizer que vai levar para o Conselho Deliberativo, é só dizer que vai fazer. E é o que nós estamos nos propondo. Mulica, quero deixar uma cópia aqui com você do que nós registramos em cartório, o nosso compromisso público, e fomos a única chapa a fazer isso, de que nós queremos ampliar a democracia, vamos criar um novo plano de sócio-torcedor, vinculado ao Engenhão, vamos ter categorias de sócio, para que a gente possa ter cada camada da sociedade dentro, vamos criar o setor popular, para que o verdadeiro botafoguense, aquele que não tem condição de pagar o ingresso, possa também assistir o jogo do Botafogo, para a gente poder aumentar a média de arrecadação, mas, fundamentalmente, botar a torcida nas mãos dela o destino do Botafogo. Eu não admito mais, esse presidente vai ser eleito com 800 votos, além da sua chapa. Né? É o máximo que um presidente vai conseguir nesse processo eleitoral. Isso é ridículo para o tamanho da torcida. Ok, obrigado. Bem, agora vamos aqui para a última parte do debate. Mais uma vez, a gente repete a fórmula do segundo bloco. Um candidato, a gente sorteia primeiro um candidato que escolhe, um adversário para fazer pergunta. Vamos lembrar aqui, 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Então lá, vamos demorar mais. O primeiro a perguntar é o candidato Marcelo Guimarães, da chapa cinza, que ele escolhe para quem ele vai perguntar. Eu vou escolher o candidato Tiago. 1 minuto, por favor. Tiago, eu me orgulho muito dos legados que deixei no marketing do Botafogo, né? Sempre trabalhando em equipe, óbvio, né? Ninguém é o detentor da verdade e nem dos feitos. Eu me orgulho muito. Eu gostaria que você me falasse sobre 2 assuntos primeiro. Quais são os legados que você mais se orgulha da sua passagem pelo Botafogo, que você acha que vai deixar uma marca indelével no Botafogo, uma marca definitiva no Botafogo? Essa é a primeira pergunta que eu queria que você me dissesse. E eu queria que você me dissesse também em relação ainda ao episódio do fechamento do Engenhão, Tiago. Você, como vice-presidente de comunicação, tendo a imprensa do clube respondendo para você, você não acha que você se omitiu em relação a esse episódio? Você não devia ter se posicionado mais firmemente, considerando que esse episódio não só criou grandes desinteresses para a torcida, mas grande prejuízo para a nossa marca? Marcelo, eu deixei um legado para o clube, nós trabalhamos juntos, a equipe que você montou, antes teve o Márcio Padilha, como diretor de marketing, ele fez o desenho da equipe, trazendo a Maju, o Pedro Padilha, aquela galera, e nós conseguimos juntos, né, eu sempre te disse isso, o meu maior atuação como vice-presidente, como cargo não remunerado, era não atrapalhar o trabalho das pessoas técnicas dentro do clube. Eu deixei um legado forte na área social, muito forte. O clube hoje tem agenda social, o clube hoje tem todos os eventos. Eu tenho certeza que o sócio eleitor que frequenta General Severiano, sabe quem eu sou, sabe que eu comandei pessoalmente todas as festas do Botafogo. E na área de marketing, eu me considero fazendo parte desse processo, porque como vice-presidente poderia obstacular, poderia me dirigir ao presidente, que era o chefe de dentro do clube, e impedir algumas ações, mas eu nunca fiz isso. Eu sempre confiei, sempre deleguei, e assim eu vou ficar fazendo com a chapa azul. Com relação ao Engenhão e com relação ao legado para a posteridade, eu pretendo deixar como presidente. Como presidente do Botafogo, vou tomar as atitudes cabíveis. O mandatário atual não tomou, e isso é de responsabilidade dele. Ele é o maior representante do clube e a decisão foi dele. Ele achava que se ele entrasse com ações contra o prefeito Eduardo Paes, ele não iria conseguir um ressarcimento financeiro. Ele iria atrair a ira do prefeito e o Botafogo ainda receberia abatimento dos débitos, inúmeros débitos que ele tem com a prefeitura. Isso é um problema dele, Maurício Assunção deve responder por isso. Se eleito for, já disse o que farei. E eu não sou pessoa de 2 palavras, eu sou uma pessoa de uma palavra só. Obrigado. 2 minutos de comentário. Na verdade, esse episódio do Engenhão
talvez tenha sido o episódio que marcou o início da decadência da atual administração, marcou os aspectos visíveis e faltou comunicação. Faltou essencialmente comunicação, fundamentalmente comunicação, né? Eu, na verdade, repito, né? Não me disseram o que eu tinha que fazer quando lá cheguei, fui movido pela minha experiência profissional e pela minha consciência para ir tomar as decisões que precisava tomar e promover as mudanças e as estruturações que a minha alma inquieta e criativa me impeliram a fazer, né? Eu não vou ocupar nenhum lugar, nenhuma posição e me acomodar numa posição porque essa ou aquela pessoa não me permite. Eu vou até o ponto que me demitem, que rompem um contrato comigo, como foi o caso do presidente. Na verdade, eu fui desligado por você, porque o presidente não teve coragem de vir falar comigo, e a argumentação que me foi dada é que eu estava aparecendo muito, né? Isso me foi dito. Se existem razões por trás das razões, isso aí é uma outra discussão, né? Então, na verdade, eu acho que as pessoas precisam assumir compromissos adicionais àqueles que a delegam, né? A gente está aqui para fazer diferença, para ampliar as possibilidades. Então, na minha passagem pelo clube, eu procurei dar ao Botafogo, deixar o Botafogo na verdade, uma conclusão de um processo fundamental que era a estruturação do departamento de marketing. Não seria feliz se tivesse saído de lá e não tivesse deixado o departamento de marketing como deixei, funcionando, operando, com princípios básicos, fundamentais de uma empresa moderna. Obrigado. Tiago, 1 minuto. Marcelo, eu acho que você fez um bom trabalho dentro do Botafogo. Eu acho que, como todo profissional, você teve seus momentos ótimos e outros nem tanto. Você foi demitido porque você estava contrariando as determinações do presidente do Botafogo. Você era um profissional pago, bem pago, para realizar um trabalho, e eu também achava que esses méritos deveriam ser dados ao Botafogo, e não ao Marcelo Guimarães. O Marcelo Guimarães era o diretor de marketing, bem pago, para trabalhar para o Botafogo, e isso irritava as pessoas. Marcelo Guimarães, é Botafogo, 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 Botafogo. É assim que foi a proposta. Independentemente disso, eu sempre me relacionei bem com você e não fujo das minhas atribuições. Por 3 vezes, eu consegui demover o presidente da ideia de demitir, mas na última, eu lembro a você, era um episódio no Globo Esporte, onde não poderia se aparecer, nós falamos isso com você, e você insistiu em levar para a televisão com marca errada na camisa que estava nas pessoas. Então, foi isso que aconteceu. Bem, agora o Tiago escolhe uma pessoa, um dos outros candidatos, para fazer a pergunta. Eu escolho o Carlos Eduardo para fazer a pergunta. Carlos Eduardo, um clube passa por... Eu gostaria que você explicasse aos eleitores do Botafogo, e também a mim, porque você pediu meu voto, e vai depender da sua pergunta. O clube passa por dificuldades, precisa de ação intensiva de gestão. Como o senhor irá fazer, com sua rotina de trabalho atual, morando em Itaipava, longe da sede do clube, mais perto de Juiz de Fora do que o Rio de Janeiro, para administrar à distância o nosso querido Botafogo Futebol Regatas? Só um pouquinho, zerar o cronômetro. Por favor. Tiago, vou fazer o possível para não decepcioná-lo, porque você sabe que eu conto com o seu voto. O fato de morar em Itaipava, e estou aqui prestigiando o debate, vou para minha casa logo em seguida, facilita a qualidade da minha vida. Um detalhe que a Chapa Azul parece ignorar é que eu trabalho exatamente no 43º andar da Torre do Rio Sul. Da minha sala eu enxergo o General Severiano, e para chegar no clube eu vou a pé. Não preciso nem pegar carro, não preciso pegar engarrafamento, não preciso nada. Se alguém no clube precisar, durante o dia, ter qualquer contato comigo, poderá vir a pé também, apesar de nós estarmos na era dos telefones celulares, do WhatsApp, de tudo mais, eu terei todo o acesso, toda a tranquilidade. A questão gerencial do clube, ela é muito importante, porque, com certeza, eu não pretendo passar 24 horas do meu tempo lá no Botafogo. Eu tenho as minhas atividades,
tenho o meu trabalho, dependo do meu trabalho, não sou um milionário, não sou um dos ilustres botafoguenses que apoiam a sua chapa, pelo contrário, tenho meu trabalho e, tendo isso, pretendo montar uma equipe de executivos que estarão a serviço do Botafogo. Pretendo fazer com que o conselho diretor do Botafogo, que infelizmente, enquanto você participou, não tinha acesso a nenhuma informação, seja o verdadeiro órgão de gestão do clube. Receba a informação destes executivos que lá estarão trabalhando pelo Botafogo e não é nada do outro mundo contratar uma equipe de executivos, não, hein? Como o Vinícius disse, que o Botafogo não pode contar, não pode gastar muito dinheiro. Os executivos hoje ganham muito menos do que os jogadores de futebol. Então, é muito fácil montarmos essa equipe de executivos e gerenciarmos o clube como qualquer empresa, porém, buscando o lucro esportivo. Obrigado. 2 minutos, Thiago. Carlos Eduardo, então, os eleitores do Botafogo podem ter certeza de que você vai continuar morando em Itaipava, mas que você desce todo dia. Então, você vai trabalhar todo dia no Botafogo, vai cumprir sua rotina de trabalho, mesmo nessa distância. Eu conheço Itaipava, Itaipava é adorável, mas vou mais passar fim de semana, né? E eu acho muito difícil a gente conseguir conciliar os inúmeros problemas que o presidente do Botafogo vai ter que assumir, assinar documentos. A delegação é lógico, mas a presença física é muito necessária. Ela se faz necessária diariamente, ela se faz necessária por um bom período do dia. É lógico que a gente não vai passar o dia inteiro dentro do clube, né, tendo que cuidar dos afazeres, tendo que sustentar a família. Mas o presidente do Botafogo, para administrar 740 milhões de dívidas, para resolver montar time, rodar o clube, ele tem que estar perto, Carlos Eduardo. Desculpe, mas o meu voto não é seu. O presidente do Botafogo morando em Itaipava é muito longe, amigo. Eu acho que poderia se pensar em mudar para o Rio. Agora, à distância, não vai dar não, amigo. Vai ter muito problema. Eu tenho certeza que o eleitor do Botafogo não vai gostar de saber que o presidente dele mora em Itaipava. E eu volto a afirmar para você, Itaipava está mais perto de Juiz de Fora do que do Rio de Janeiro. Se você contar trânsito, hoje você quase chegou atrasado aqui para o debate. Né? Isso demora, você vai sair daqui, vai para Itaipava, vai chegar lá 1h da manhã, depois você vai voltar no dia seguinte. Isso é complicado, Carlos Eduardo, isso é muito complicado. E eu tenho certeza que o eleitor do Botafogo não vai gostar dessa história do presidente do Botafogo morar em Itaipava, não. Isso é uma certeza que eu tenho. Agora será o cronômetro, por favor. Mais 1 minuto, por favor. Olha, Thiago, eu só posso agradecer a sua preocupação com a minha saúde, com o meu cansaço, mas posso dizer a você que a minha esposa compartilha dessas atividades, porque ela é advogada do BNDES e faz esse mesmo percurso diariamente comigo. Eu a deixo no centro da cidade e vou para o meu escritório na Torre do Rio Sul. Então, eu estou exatamente em frente a General Severiano, repito, poderei participar tranquilamente das atividades, mas não quero concentrar nessa questão, até porque a qualidade de vida que eu tenho em Itaipava é muito boa e eu recomendo a todos que estão nos assistindo aqui que cogitem morar lá também. A minha preocupação agora, num ponto importante, são declarações de apoiadores da sua chapa que recentemente declararam ao jornal Lance que o Botafogo não terá condições de manter o goleiro Jefferson. Isso sim é o foco de nossa preocupação. Jefferson é o nosso principal valor, jogador de seleção brasileira que tem absolutamente tudo a ver com o Botafogo. E agora, Carlos Eduardo escolhe um outro candidato para essa pergunta, desde que não seja o Thiago. Isso? Exatamente. Pode ser ou o Marcelo ou o Vinícius. Eu vou perguntar ao Vinícius. Vinícius, a atual gestão, ela especializou-se no fatiamento dos direitos econômicos dos nossos atletas. E, com isso, você teve o seu representante na comissão de crise do Conselho Deliberativo. Temos um plantel praticamente não pertencente mais ao Botafogo. O Botafogo tem apenas participações em alguns atletas, muitos deles da base. Você acha que esse modelo implantado por essa gestão é alguma coisa que deva ser reproduzido? Qual é a sua visão sobre esse modelo? Só um pouquinho.
Quem deixa zerar o cronômetro? Vinícius, pode. É o que a chapa alvinegra, Carlos Eduardo, tem defendido nesse processo o tempo todo, que é a mudança de modelo. Eu vou citar um exemplo claro aqui, do caso do Dória. O Dória não foi um jogador como o Daniel, que nós pegamos do Cruzeiro. O Gabriel não é o caso do Gabriel que nós achamos no interior paulista. O Dória, ele veio de baixo. Ele foi peneira nossa. Então, ele era para ser 100% do Botafogo. E ele vem nesse processo, e aí a cada crise, o Botafogo vai lá, pede aos grandes botafoguenses, que são grandes botafoguenses, que querem ajudar o Botafogo, que ajudam o Botafogo, mas esse modelo está fazendo mal ao Botafogo e mal a eles. Porque o Dória foi vendido por 30 milhões de reais, e com esse dinheiro a gente pagava o refis, à vista. Com esse dinheiro, a gente construiu o CT do nosso treinamento da divisão de base, de Marechal Hermes. E não fizemos, porque o Botafogo não tem nada a receber do Dória, porque tudo está comprometido, e assim estão todos os espaços. A base do Botafogo e os jogadores do Botafogo, principalmente eu falo da base, o Carlos Eduardo, muito mais do que o profissional, tem que ser visto como investimento. E esse processo precisa mudar. Nós precisamos achar uma nova equação que seja uma visão mais profissional e que mostre para esses investidores que eles têm que investir de uma forma a não dilapidar nosso patrimônio, e isso está acontecendo. E eles estão querendo ajudar. Eu sei que no clube eles querem fazer um fundo, por isso nós estamos declarando aqui publicamente que nós vamos criar esse fundo e vamos pegar uma pessoa de fora da direção para gerir esse fundo, porque para poder construir o CT de treinamento da divisão de base. Eu acho que nós temos que mudar o modelo. É o modelo